Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, te louvando, bendizendo, Senhor, e exaltando o Teu nome maravilhoso. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, por estarmos de volta, Senhor, na emissora, levando a Tua palavra. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores, Pai. Toma em tuas santas mãos cada vida. Manifesta o teu poder na vida da igreja, os teus servos na cidade, os teus servos no interior. Ó Senhor da glória, nos ensina, Senhor, a te servir melhor. Nos dá mais graça, Senhor, para cada dia cumprir, Senhor, o nosso dever na condição de discípulos teus. Pai querido, Deus bondoso e todo-poderoso, guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, os idosos, toma cada coração em tuas santas mãos, operando o quebrantamento, enchendo de graça. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta. A paz do Senhor para todos. É o programa A Voz da Igreja. Nosso desejo, desde o princípio do nosso trabalho, há 34 anos nas emissoras, é comunicar a palavra de Deus, mesmo em tempos, digamos, desfavoráveis. Experimentamos algumas dificuldades, passamos por algumas provações, às vezes parece que é o fim, aí Deus opera, a gente se renova e vamos em frente. Eu nunca me projetei porque não tinha como me projetar. Eu nunca fiz planos porque não tinha como cumprir planos. Vou passar 10 anos no rádio, vou fazer isso, fazer aquilo, nunca. Mas tive a oportunidade e iniciei. 34 anos de rádio. Louvo a Deus. Louvo a Deus. Nesses últimos 10 anos, pelo menos, já fazem quase 12 que eu uso redes sociais. Hoje já temos, apesar de eu ter perdido uma conta devido às questões políticas do nosso país, mas eu tenho pelo menos 3.500 vídeos. Como eu não digo bobagem, não trabalho com lorotas, trabalho com a palavra de Deus, eu sei que tem ajudado muitas pessoas no tocante à edificação. Hoje o nosso texto é Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 8, a parte A. E aqui identifica muito bem a família de Deus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem que a casa aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, é maravilhoso ler a palavra de Deus, mesmo textos relativamente pequenos, com uma grande ou grandiosa mensagem. Bendito Deus, lemos a Tua palavra e pedimos a Tua graça. Fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, ajuda cada um de nós, que nós possamos entender a Tua palavra, guardar em nosso coração e amar, Senhor, a Tua casa, tendo o aprendizado, Senhor, como uma meta na nossa vida espiritual. Nos guarda, Pai, nos dá a Tua graça, nos ensina, Senhor, cada dia está no Teu santo caminho, na Tua presença, levando a palavra, confortando, alimentando e orientando o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós fazendo esta leitura, a gente vê de fato a diferença, a participação da igreja e esta qualificação dada pelo autor da epístola aos Hebreus. A maioria dos nossos ouvintes sabem, notadamente os que são evangélicos, a grande maioria, sabe que a epístola aos Hebreus é uma epístola sem nome. Aos Hebreus, a quem interessar possa, de entre os hebreus, aos Hebreus. Não se sabe quem escreveu. Aí, desde o século I que rola a discussão. Foi Apolo? Foi Paulo? Foi... Quem foi? Será que foi o Silas? Será que foi o Barnabé? Aí cada um diz uma coisa e haja coisa a dizer, mas ninguém sabe. No meu momento de dizer coisa, eu digo para mim mesmo que foi Paulo. Pela a semelhança, não a gramática em si, a terminologia, mas o conhecimento, o domínio que ele tem do culto dos judeus, do significado de cada coisa. Mas, deixando para lá a autoria, porque Deus quis que fosse assim, nós vamos para a mensagem. A autoria continua sendo anônima para a maioria de nós. Mas a mensagem diz respeito a toda a igreja em todos os séculos. Pelo que, irmãos santos, pessoas que foram resgatadas, compradas por Jesus, irmãos santos, participantes da vocação celestial, chamados por Deus. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo, foi enviado dos céus, apóstolo, que significa enviado, e sumo sacerdote da nossa confissão. Foi ele que ofereceu um sacrifício que tem valor para salvar o mundo inteiro. E não foi com sacrifício de cordeiro, não foi com sacrifício de cabrito, nem de bezerro. Foi com sacrifício de si próprio, como verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, uma grandiosa mensagem da parte de Deus inserida aqui. Nós fomos trazidos por Jesus e devemos considerar tanto a Jesus Cristo, como apóstolo enviado dos céus, como sumo sacerdote da nossa confissão, do nosso
relacionamento com Deus, é Ele quem nos orienta, e Ele foi fiel a quem o constituiu. Ele foi fiel, mesmo na hora mais trágica da sua vida, quando ele estava prestes a morrer. Deus meu, por que me desamparaste? Ele, naquele momento, ele fez os céus retumbar. A mensagem do céu. Houve resposta espiritual. A terra tremeu, os sepulcros se abriram e o véu do templo se rasgou. Era a consumação da obra redentora realizada por Jesus. O versículo 2 diz que, sendo fiel ao que o constituiu, como também Moisés se tornou fiel, foi fiel. Como também o Moisés foi fiel em toda a sua casa. No versículo 3, confirmando esta palavra, diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele aqui, portanto, porque ele é digno de maior glória do que Moisés, é porque quando se compara, quando alguém observa e avalia um prédio, uma casa, não se fazem em comparação com quem construiu. O construtor pode até ser anônimo, pode até ser desconhecido. Ele não tem, mesmo havendo muita admiração pela casa construída, mas pode ser um anônimo. Ele foi tido por maior glória do que Moisés, porque quem constrói uma casa é mais importante do que a casa construída. Porque esta realidade, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ou seja, no que diz respeito à construção de casas, tem uma limitação. Mas quem construiu, quem constituiu, além dos astros, além do astro-rei, além dos planetas, além de toda a criação, todo o sistema cósmico, todo o cosmos, além de tudo isto, tem o lado espiritual e tudo foi feito por Deus. No versículo 4, ele expõe o porquê está falando assim. Porque toda casa é edificada por alguém. Toda casa tem a mão do construtor. Toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Portanto, a superioridade de Deus refletida aqui neste pequeno texto teológico. No versículo 5, ele diz: e, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Moisés foi grandioso. Moisés nasce no Egito. O Egito estava passando por uma transformação de império à ditadura. E Moisés nasceu neste período,
Os pais já não teriam liberdade de criar seu filho conforme desejasse, porque existia um compromisso do rei com os deuses e a criança deveria ser colocada no Nilo. Os pais de Moisés, ou a mãe de Moisés, tomou a iniciativa de fazer, de tecer, de fabricar este aposento para o menino. Hebreus 3. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho. Era necessário esse testemunho, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. A libertação do Egito, o êxodo do Egito, a jornada no deserto, os 40 anos de jornada, tinha muito a ensinar para aqueles envolvidos no testemunho, envolvido na experiência do Mar Vermelho, do deserto, do Jordão e na Terra Prometida. No versículo 6 ele diz, mas Cristo, Moisés foi fiel em toda a sua casa, na condição de servo, mas Cristo foi fiel em tudo que lhe foi ordenado, na condição de filho. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Se retivermos a fé, se perseverarmos firmes na fé, se conservarmos firme a confissão, a confiança e a glória da esperança até o fim. Porquanto, como diz o Espírito Santo sempre cobra atitudes santas e santificadoras. Não vos endureçais. Assim como diz o Espírito Santo, como se ouve, como se lê, assim como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. É impossível fugir desta grandeza. O ser humano, na sua infinita dependência, muitas vezes lê uma palavra, recebe determinado conselho, determinada orientação, tem um testemunho encorajador nas Escrituras, mas nem todos sabem utilizar, nem todos têm habilidade e graça espiritual para utilizar. E é necessário conservarmos firme a confissão, a confiança, a esperança. Nós confessamos a Cristo, recebemos a graça, o perdão. É necessário manter. Então é uma bênção para nós ler esta palavra nos dias de hoje, buscar a direção divina e continuar. Na continuação deste capítulo, no versículo 9, por exemplo, Deus chama a atenção deles, vossos pais erraram,
Vossos pais me provocaram durante 40 anos. Então, o conselho de Deus para nós é buscar a sua presença, continuar buscando a sua face, sendo participantes através da vocação celestial desta obra gloriosa que é o apostolado de Jesus Cristo, o sacerdócio de Cristo e a confissão em Cristo. É maravilhoso. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, cada vida, cada coração, ensinando cada dia a nos portar diante do Senhor como casa constituída. O texto é muito claro, porque ele é tido como digno, é tido por digno, de uma forma que compara a casa e o construtor. Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, porque a honra da casa, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. A honra da casa não se constrói, não dá para comparar uma casa, mesmo por mais bem concluída, bem construída, mas quem tem o domínio da planta, quem faz, quem esquematizou aquilo, quem fez planta baixa, quem fez o layout, quem colocou tudo em prática, é quem merece o louvor, o elogio, o reconhecimento. E no tocante à casa espiritual, a casa somos nós e o construtor é Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma profunda, de uma forma digna do nome do Senhor que nos escolheu para povo seu e ovelhas do seu cuidado. Nós vamos fazer a oração pelo memorial. Este memorial nós temos aqui, eu tenho muitos nomes, famílias inteiras, famílias não inteiras. Eu conheci famílias extraordinariamente compostas, pessoas cheias da graça de Deus, todos no mesmo lugar, servindo a Deus com alegria, com dinamismo. Eu vi também algumas famílias que aí escapa a primeira ovelha, vai para uma igreja grande, uma igreja bonita, bem construída, sai da congregaçãozinha, sai do trabalho pequeno, vai para o trabalho grande, a coisa. Aí lá se perde no meio da multidão, ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe quem é ela, diferente de um trabalho coeso, pequenininho, todo mundo se conhece, e esta sempre foi a minha preferência. Igreja que a gente possa olhar no olho dos irmãos, brincar, levar a sério, conviver, fazer parte desta união tão extraordinária que é a Igreja do Senhor. Então vamos continuar orando, pedindo a misericórdia do Senhor pelo memorial da oração. Muitas famílias completas, famílias incompletas, viúvas, viúvos, órfãos de pai e mãe, pessoas muito carentes e pessoas debilitadas. Nós estamos vivendo umas experiências muito vexatórias. Igrejas grandes, 10, 12 pessoas com autismo, 10, 12 autistas, alguns muito difícil relacionamento, que não entende praticamente nada. Pessoas muito difíceis. Nós temos outros que, de tanto andar por tudo que é lugar,
é uma confusão. Tem a vida totalmente invadida e dividida pelos religiosos. E quando chega ao nosso lado, a gente tem que orar, orientar, agradecer e todos nós precisamos também da vossa cooperação. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, servimos a ti com alegria, Senhor, e suplicamos pelos nossos irmãos. Ajuda os meus irmãos, dá graça, dá vitória ao teu povo, Senhor, dá graça aos teus servos. Ajuda, Senhor, os meus irmãos. Toma, ó Pai, o primeiro lugar em cada coração, nos ensinando, Senhor, a te servir melhor cada dia. Nós te louvamos, ó Senhor, pela tua maravilhosa mão estendida sobre a igreja. Continua, Senhor, fazendo, meu Senhor, a tua grandeza, ó Deus, se tornar operosa, Senhor, através do Evangelho de Jesus Cristo. Continua, Senhor, tratando a tua igreja, instruindo os teus servos a levar a palavra, Senhor. Ajuda-nos. Este memorial da oração toma em tuas santas mãos. Homens, mulheres, jovens, adultos, ó Deus, socorre os meus irmãos, faz maravilhas, ó Deus, ajuda e guarda cada dia os teus servos. Amado Senhor, Deus fiel, dá graça aos teus servos na cidade e no campo, opera poderosamente, Senhor. Eles, ó Deus, que estão necessitados da tua ajuda. Ó Deus, tu conheces quem está necessitado, os que estão enfermos. Tu conheces, Senhor, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos, cada um contido neste memorial. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos voltar, se o Senhor permitir. A paz do Senhor para todos, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.